família, olá povo de Deus, como você já sabe, mas não custa te lembrar, é um prazer inenarrável estar com você e mais um devocional da família. Hoje nós vamos falar sobre não perder o foco, é isso mesmo, não perca o foco. E eu vou ler uma passagem com você que está em Hebreus, no capítulo 12. Mas antes de começar essa passagem, um dia eu estava lendo a palavra de Deus em Cântico dos Cânticos, Cantares de Salomão, capítulo 1, se eu não me engano, versículo 15, vai dizer Salomão falando: olha, minha amada, seus olhos são como olhos de pomba. E certa vez um pastor me ensinou que os olhos de pomba estão ali referidos não porque meramente eles são bonitos, mas porque o olho de pomba, de um âmbito profético, foca em uma coisa de cada vez. E esse deveria ser o foco, o tipo de olhar da noiva de Cristo. Como você já sabe, Cantares de Salomão é um livro que tem uma expressão profética falando do noivo, o amado da nossa alma, Cristo Jesus, né? O Cristo profético ali sendo dito, e a noiva, a sua igreja, a sua amada igreja. Então, os olhos de pomba se referindo a esse olho que foca uma coisa de cada vez e tem os olhos fixos em apenas uma coisa. E ao lermos Hebreus capítulo 12, versículo 1, vai dizer assim: portanto também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo o que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está assentado à direita do trono de Deus. Então, o que nós podemos perceber aqui? O escritor de Hebreus está dizendo, olha só, para que a gente continue a corrida, a carreira que nos está proposta, ou seja, a nossa missão, a nossa vocação na edificação do corpo do Filho de Deus, para que Deus seja glorificado através dele e que à medida que pregamos o evangelho do reino até toda a criatura, então venha o tempo do fim, essa nova Jerusalém que nós esperamos, essa nossa esperança vindoura, onde teremos um corpo glorificado e Deus habitando no meio do seu povo, onde não haverá necessidade de ter luz, porque ele será a própria luz brilhando entre nós, para que a gente cumpra a corrida que nos está proposta, esse chamado, essa missão. Nós precisamos fazer algo, nós precisamos estar com os olhos fixos em Cristo Jesus, que não é apenas autor, mas é também o consumador da nossa fé. E por conta da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está sentado à destra do trono de Deus. Muitas coisas tentam nos destruir na nossa jornada com o Senhor. Sabe, uma ofensa aqui, uma ofensa acolá, algum deslize de algum líder, de algum pastor. E eu não estou falando aqui sobre denominações, eu estou falando da corrida que está proposta para a sua vida e para a minha vida. Essa corrida que eu e você precisamos cumprir. E para cumpri-la, nós precisamos ter os olhos fixos em Jesus. Porque nesse mundo cheio de informações, nesse mundo cheio de medos, nas condenações da nossa alma e sobre a nossa vida, nós temos a tendência de tirar os olhos de Jesus. Contudo, o êxito de completude, o êxito que nos... Contudo, a completude da nossa carreira, a completude da nossa jornada, a completude da nossa missão não vai acontecer se estivermos distraídos. Só vai acontecer se estivermos com os olhos fixos, não no pastor Juscelio, nem no pastor Luiz Eduardo ou no pastor Adriel, não no cônjuge ou nos filhos, mas os olhos fixos em Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. E é interessante que no versículo 1 vai dizer, né? Depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia. Ou seja, a gente, antes de começar a corrida e de fato engrenar na corrida, nós precisamos abrir mão dos embaraços, precisamos eliminar os traumas, o
peso do passado, precisamos eliminar as maledicências e o governo da carne, mas também o pecado que nos assedia, que traz um assédio sobre nós, que fica assediando a nossa alma, que fica assediando os nossos pensamentos. Você já sabe, você e eu não escolhemos os pensamentos que nós podemos ter, mas quando um pensamento intruso ou errado vem sobre nós, Satanás ele vem e nos condena, dizendo que aquilo nos define. Contudo, nós não podemos definir os pensamentos que vêm sobre nós, mas podemos definir quais deixaremos permanecer. Então, é abrir mão do pecado que nos assedia, lançar fora o pecado que fica assediando a nossa alma. Então, depois de fazer isso, correr com perseverança a corrida que nos está proposta. Eu volto a dizer que, ao olhar para essa analogia dos olhos de pomba, precisamos em toda a nossa vida, não importa o que aconteça, é ter esse olho fixo naquele que foi o autor e é o consumador da nossa fé. Porque Cristo, ele é a referência da nossa vida. Cristo, ele é a estatura que devemos seguir. Cristo tem toda a divindade porque ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele é Deus em formato de filho que se encarnou nessa terra. Ele é Deus obediente. Cristo, ele é o nosso padrão de obediência, o nosso padrão de adoração. Nós precisamos dos nossos olhos fitos em Cristo. Não nessas coisas que nos fazem perder tempo, essas discussões teológicas, essas discussões de argumentos, essas discussões políticas. Nada disso tem proveito contra a sensualidade, nada disso tem proveito contra o pecado. Contudo, manter os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé vai nos fazer atropelar todo o trauma que tenta nos parar, vai nos fazer vencer toda a condenação do pecado, vai nos fazer vencer todo o ímpeto de desistência do nosso chamamento, do nosso ministério. Porque nós não estamos olhando para circunstâncias ou para homens dessa terra. Nós estamos olhando para o verdadeiro homem, o único que importa, que é Cristo Jesus. Certa vez eu meditando e ouvindo um pastor que eu admiro muito, ele falou sobre sobre Eliseu. Para ganhar a capa de Elias, ele tinha que estar com os olhos fixos em Elias até que Elias subisse. Então vem Elias num tornado, depois vem uma carruagem de fogo. O que era a carruagem de fogo? A carruagem de fogo era a distração para que Eliseu tirasse seus olhos de Elias. Então, como Eliseu não ficou distraído pela carruagem, continuou com os olhos fixos em Elias, ele recebeu a porção dobrada do Espírito de Elias. Mas isso é um pacto antigo. Como que nós podemos receber uma porção dobrada? Não é olhando para o nosso pastor. Por mais que devemos olhar para ele e ver nele um padrão de homem de Deus, um padrão de expressão de Cristo e testemunha fiel de quem Cristo é. Porque não faz sentido seguirmos alguém nessa terra que não seja uma testemunha fiel de Cristo, que não esteja aperfeiçoando Cristo em nós. Porém, nós não temos mais que ser como Eliseu, esperando o próximo grande homem ungido ser assunto aos céus. Nós podemos olhar para um madeiro que está vazio. E se olharmos muito bem com os olhos da fé, veremos o Senhor sentado no seu glorioso trono à destra do Deus Pai. E se olharmos para esse glorioso trono à destra de Deus Pai, conforme Efésios diz, nós nos veremos nele, assentados em Cristo Jesus, onde já somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Então, se eu pudesse te dar um conselho, cuidado com onde você fixa os seus olhos. Não permita que as carruagens de fogo da sua vida, que vem chamando muita atenção, te distraia de olhar para Jesus, o autor e consumador da sua fé, porque somente nele você tem toda a provisão necessária para se manter firme na sua carreira. E você vai prestar contas, eu e você prestaremos contas daquilo que nós fizemos com a nossa carreira. E fomos criados não apenas para participar dessa carreira, não apenas para participar dessa corrida, mas para cumpri-la com êxito e glorificar ao Senhor. Obrigado por estar em mais esse devocional comigo. Deus te abençoe. É sempre um prazer inenarrável te servir e estar aqui com você.